Vamos dar início agora então à construção da interface da atividade Pegue o Pomo. Como vocês podem observar, eu vou ter aqui o íconezinho do som, o título, a nossa imagem e o botão, beleza? Uma vez visualizados os ícones, vamos então para a marcação. Estou aqui no template que eu passei para vocês, então aqui no title eu já botei Pegue o Pomo. Então vou começar aqui fazendo uma section. Vou colocar uma classe início. Vou abrir aqui, para quem quiser pode já identificar aqui quem eu estou fechando. Então, end section.início. Dentro da section início, para quem entender que aquela parte inicial onde tem o íconezinho do som é algo mais introdutório, corresponde ao cabeçalho dessa seção, pode utilizar o header. Eu vou utilizar uma tag mais genérica que é a div, e dentro dela eu vou colocar um button. No material icon ele dá sugestão você utilizar a tag i, mas como para mim aquele item vai representar um botão, então eu vou deixar o button mesmo, beleza? Vocês podem vir aqui de sair do material icon, digita o nome do ícone que vocês querem relacionado e ele vai trazer aqui as opções. Ela começa com esse volume off. Você pode tentar copiar ou digitar esse texto que está aqui embaixo, ou se você clicar nele, ele vai vir aqui para o URL. Então, icon volume off. Para copiar o item, eu prefiro fazer desse jeito, eu acho mais simples. Então, eu vou ter o volume off, vou ter um título, que vai ser Pegue o Pomo. Depois eu vou ter a imagem do Harry, para eu não ter um item inline solto na página, eu vou colocar ele dentro de uma tag em bloco, que é o P, certo? Isso vai facilitar até a nossa formatação. Então, estou na pasta img, a imagem aqui é o harry.png. Depois disso eu vou ter o button, novamente o button é uma tag inline, então eu vou colocar ele dentro de uma tag em bloco. E o nosso button aqui é o inicial. Salvei. Vou verificar aqui como está. Então já tenho o volume, o título. Vou começar agora a nossa formatação. Vou vir aqui no CSS. O ideal é que a formatação comece do elemento mais externo para o elemento mais interno. Então eu vou pegar o body. Dentro do body, a primeira coisa que eu vou setar vai ser o fundo. Background, o fundo vai ser uma imagem. Saí da pasta CSS, entrei na pasta img. O que eu quero é essa fd_new.png. Tem que aplicar um fundo vermelho agora. F5, aplicou o nosso fundo. Para quem olhar no modelo, a gente tem, além desse vermelhozinho, a gente tem um pomo sendo colocado junto. Então eu vou precisar aqui atuar com dois fundos. Para eu conseguir colocar mais de uma imagem dentro do mesmo fundo, é só colocar uma vírgula e seguir com a próxima imagem. Então, RL, saio da pasta do CSS, entro na pasta img, coloco a segunda imagem, que é a pomo2.png. Salvei. Vou lá verificar a aplicação, F5. Como vocês podem observar, o pomo está lá. Só que o que está acontecendo? Ele está sendo sobrescrito. O fundo vermelho está ficando por cima dele. Como é que eu faço para alterar isso? Coloco primeiro quem tem que vir por cima. Então, primeiro vem o pomo e depois vem o nosso fundo. Coloquei o pomo, o que é que acontece? Vocês podem ver que ele é uma imagem menor do que a minha tela inteira, então ele automaticamente já replica tanto no eixo X quanto no eixo Y. No nosso modelo, ele é um pouco menor. Então, eu vou chegar aqui e vou setar um tamanho para ele. Vou colocar a altura 10%, largura alto, e para o outro fundo vou deixar só alto, que ele aplica nos dois, tanto na altura quanto na largura. Para a gente tanto faz, porque aquele fundo já é grande, ele vai conseguir ocupar a página inteira. Então reduzir lá o tamanho. Quem quiser pode testar outros valores para ver se fica mais aprazível para si. Por enquanto eu vou deixar nesse tamanho aqui mesmo. Vou começar agora a formatar o íconezinho do volume. Só que o ideal é, antes de eu formatá-lo, eu carregar a fonte que eu vou precisar. Então eu vou precisar da fonte para o Material Icons. Então eu vou setar que quando eu for utilizar a fonte, eu vou utilizar Material aqui como nome e eu preciso carregá-la. Vou copiar aqui, dar um F2 para não ter erro.
Então, ele vai sair da pasta CSS, entrar na pasta fonte, o nome do arquivo é Material Icons regular.ttf. TrueType Font está aqui no nome do arquivo. Carreguei. Uma vez que eu carreguei, então eu posso começar a utilizar. Então, tem uma section, ponto início, tem uma div, tem um button. Font family vai ser aquela ali, material. Vou fazer melhor, gente. Vou deixar isso solto aqui. E se porventura eu precisar de outro ícone, é só utilizar a classe material. Material icon. Então, toda vez que eu quiser usar o font icon, é só eu jogar essa classe no item. Vou chegar aqui, eu vou botar ela no button. Class material icons, material icon. Será que ele foi? Ó, já temos nosso símbolozinho aqui. Basta dar agora a formatação específica dele. Então vou estar aqui no... Vamos só confirmar. Foi. Tá aqui no button, então, sem fundo. Sem borda. A fonte é branca. E o tamanho 3am. Font family não, font size. Acho que ficou mais ou menos do tamanho que a gente gostaria. Vou fazer só algumas formatações aqui com relação à própria div mesmo, né? Vou deixar o meu text align right para ele ir para a direita. E vou colocar uma margenzinha aqui superior. 3VW. Direita 3VH 4EW, inferior 15VH, esquerda 0. Vamos ver o que é que vai dar aqui. Acho que mais ou menos isso. Vou reduzir aqui e botar 3 também. Então, já formatei o meu ícone de cima, vou passar a formatar agora o título. Então, dentro da section início, eu tenho um H1. Esse H1 ele tem uma fonte especial, então novamente, antes de usar a fonte, precisamos carregá-la. Vamos fazer o load da fonte. Então a fonte é Harry e o nome dela é Harry também. Então cheguei aqui, vou começar. Font family, Harry. Font size 4am. Text align 100. Vamos ver como é que ficou. Tem o meu peg e o pome aqui no meio já. Agora eu vou começar a tratar a cor. A cor na atividade, eu trouxe aqui uma técnica para vocês para a gente conseguir colocar gradiente em fonte. A observação que eu faço é que, como é uma propriedade que ainda está em implementação, tomar cuidado para que quando você for usar, você tenha certeza que o seu usuário vai poder, de fato, utilizar a fonte desse jeito, certo? Então, no que é que consiste essa fonte? Para a gente conseguir colocar o background no texto, o que é que eu faço? Eu coloco o background no elemento, transfiro esse background em gradiente para o texto e depois eu reduzo a opacidade da cor do texto de forma que eu consiga ver a cor de fundo. Então, o primeiro passo é colocar um fundo gradiente no elemento. Então, eu vou vir aqui, ó, background, linear, traço gradiente, duas cores. Eu tinha separado aqui as cores. Então, ó, de um amarelo para o outro. Atribuir o gradiente ao fundo do elemento. Tá aqui. Agora eu vou passar esse gradiente do elemento para o texto. Né? Propriedade que ainda está em implementação, então eu vou usar o prefixo do browser, WebKit, né? Que é para o Chrome, mas no Firefox ele tinha ido mesmo com o prefixo do Chrome. Então vamos lá, background, clip, clip mesmo. Então vou jogar esse background no texto. F5, joguei, se vocês perceberem que nas bordas ela já está um pouco amarelada, só que eu não consigo ver por quê? Porque a cor da fonte está acima do fundo. Então o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou retirar a cor da fonte WebKit, de forma que eu consiga agora ver a cor que está no fundo.
Então é text, fill, color, é isso mesmo, transparent. Então, retiro a cor, né? Vou deixar esse preto transparente e com isso a gente vai ver a cor que está no fundo, que seria então o nosso gradiente, beleza? Formatei o texto, vou vir aqui section, ponto início, eu tenho um P, dentro dele eu tenho MG, vou colocar aqui uma altura, 10 VH, isso. O ideal seria que essa imagem ela estivesse no centro. No lugar de eu começar a setar a Text Align Center para o P, para o H1, eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar Text Align Center na section. Todo mundo que está dentro vai herdar. Então, início. Ó, o H1 ficou no meio e a fonte e a imagenzinha também ficou, o botão já veio junto, então está todo mundo agora no centro. Beleza? O que é que eu preciso formatar agora? O botão. Então, section, ponto início, P, botão. Ele não vai ter fundo. Não, ele tem fundo. O fundo dele é o mesmo gradiente que a gente usou na fonte, só que agora ele vai estar invertido. Ele vai começar do claro e para o escuro. Vocês podem tanto inverter aqui os valores, né? Trocar de posição. Ou eu posso inverter. No lugar dele ir de cima para baixo, ele vai para cima. Então, to top. Inverter a cor aqui. Então, borda. Ele não vai ter. A cor é white. O que mais? Font size. Vou botar 2.5 am. Vou botar um paddingzinho em cima e embaixo, 2VH. Na lateral, 2VW. Vamos ver o que é que deu aqui. Acho que ficou um pouco grande. A fonte é a mesma de lá. Eu vou reduzir aqui, deixar só 2. Ó, acho que ficou mais ou menos, né? O ideal então é a gente dar um espaçamento entre os parágrafos, né? Vou fazer isso aqui. Colocar uma margem superior e inferior, 2VH, 0. Pronto, acho que seria então mais ou menos isso. O espaçamento vocês podem dar uma olhada, quero descer mais um pouco. Então poderia vir aqui botar uns 18 até 20. Pode vir mais para o meio e aí vocês fazem um ajuste, mas o grosso em si dessa interface inicial então seria isso.